Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ciclo 1, e a matéria que nós vamos iniciar hoje é Profetas Menores. Na introdução da sua plataforma, os profetas do Antigo Testamento foram homens extraordinários, com mensagens extraordinárias. Todos eles tinham uma tarefa especial a realizar e o dever difícil a cumprir. Porém, ouviram a voz do Suprema, do Altíssimo, e sujeitaram ao seu mandato. Acontece o que acontecesse, ou acontecesse o que acontecesse, os profetas estavam prontos a obedecer ao Senhor e entregar a palavra procedente do Pai aos filhos rebeldes, confiando em Deus, lançar a obra, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, com os olhos fixos na linha de chegada. Levantaram a sua voz, proferindo profecias por meio do Espírito Santo. A causa divina muitas vezes fez a vida dos profetas transformar em alvo de injustiça, injúria e ingratidão. Mas eles, os profetas, permaneceram fiéis à sua vocação. Suas declarações, frequentemente duras, fizeram com que se tornassem inimigos do povo. Os profetas correram até perigo de vida ao pronunciar severas repreensões contra a casa de Israel. Persistiram, no entanto, em anunciar o que Deus estava irado com a nação e que em breve o seu juízo cairia sobre todos os que não retornassem ao rei pastor. O trabalho dos profetas menores é tão importante quanto o trabalho dos profetas maiores. Sua abordagem dos fatos não é tão longa, motivo pelo qual são chamados profetas menores, mas sua mensagem possui a mesma relevância. Aos olhos de Deus, não existe profeta maior ou menor. Essa é uma divisão que nós fazemos para qualificar a quantidade de material. Por exemplo, Isaías tem muito material. Já Obadias tem somente um capítulo. Por isso, um é chamado profeta maior e o outro menor. Também eles são chamados profetas menores devido à extensão do ministério profético deles, como Jonas. Parece que teve um ministério curto, somente foi enviado a Nínive. Em certos períodos, vários profetas foram contemporâneos, e assim 2 ou 3 profecias eram entregues ao mesmo tempo, com o mesmo fervor e urgência. Deus tinha preparado e ungido a todos. Portanto, todos eles eram portas-vozes legítimos do Senhor. O nome de cada um dos profetas menores encontra-se no primeiro versículo do livro, que leva seu respectivo nome. Lá também encontramos uma frase indicando que era Deus quem falava por meio do seu servo. Podemos dividir os profetas menores em 3 grupos. Podemos chamar os profetas de Israel, que profetizaram para todo Israel. Seria Jonas, Amós e Oséias. Temos os profetas de Judá, que profetizaram no Reino do Sul. Seria Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E temos os profetas pós-cativeiro. São eles Ageu, Zacarias e Malaquias, que profetizam após o cativeiro de Judá. O tema dos profetas tem a ver com o dia do Senhor, ou com os atributos de Deus, atributos tais como santidade, justiça, grandeza e tantos outros. Suas narrações são redigidas há centenas de anos, continham mensagens dirigidas ao povo de Israel, que naqueles dias viviam corrompido pelas práticas pecaminosas das nações ímpias ao seu redor. Na maior parte, as profecias se cumpriram gradativamente. As orações dos profetas focalizavam 4 fases da história. Primeiro,
o tempo que eles profetizavam. Segundo, o futuro próximo, cativeiro e o retorno do cativeiro. Terceiro, um futuro mais distante, que tem a ver com Cristo, sua vida e missão. E quarto, o dia do Senhor, tribulação, milênio, juízo, novos céus e nova terra, os últimos dias, de forma que os profetas menores têm uma mensagem escatológica com relação ao dia do Senhor. E com toda a Bíblia, as declarações dos profetas menores permanecem ainda hoje. Passe os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passam. Portanto, ao estudar esses livros, notamos que suas mensagens, assim como dos profetas maiores, são eficazes para a nossa edificação espiritual nesse século. Assim será até a volta de Cristo, nosso Senhor. Note a ordem do índice a seguir, não é a mesma encontrada na Bíblia, mas essa é a ordem que nós vamos estudar. Os livros aqui estão dispostos em ordem cronológica ou histórica, conforme a época em que profetizaram e que os profetas ministraram. Não sabemos, na maioria dos casos, a data exata que escreveram, mas podemos ter uma ideia geral a respeito da data. Veja os seguintes grupos que nós vamos estudar. Obadias e Joel. Obadias e Joel profetizaram entre o ano 850 a.C. a 800 a.C. Jonas, Oséias, Amós e Miqueias. Esses profetizam entre o ano 780 a 700 a.C. Naum, Sofonias e Abacuque, entre o ano 700 e 600, mais perto do cativeiro da Babilônia que Judá vai. Ageu, Zacarias e Malaquias, entre os anos 520 a 420 ou 400 a.C., Malaquias. Olhando aí na introdução, você vai ter os reis, você vai ter o período do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, que vai de 1050 até 930 a.C. Saul reinando entre 1050 e 1010, o profeta na época de Saul era Samuel, Davi reinando entre 1010 a 970 a.C., o profeta ia Natã, e Salomão do ano 970 a 930. Entre o ano 930 até o ano 722, no Reino do Norte, nós vamos ter 19 reis, sendo Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. E aqui Oséias não é o profeta, mas o rei Oséias. Está aí, então, do ano 930 a 722, 208 anos, durou o Reino do Norte. E os profetas, nós temos profetas que não escreveram, apenas aparece no livro dos Reis e Crônicas, Aías, Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias, sendo que Jonas, Amós e Oséias profetizaram no Reino do Norte. Falemos agora do Reino do Sul. O Reino do Sul também teve 19 reis e uma rainha. Os reis do Reino do Sul foi Roboão, filho de Salomão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, que é a rainha, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias, o último dos reis, no ano 586. O Reino do Sul durou mais, de 930 a.C. a 586 a.C., quando foi para
o cativeiro babilônico. Os profetas dessa época, nós vamos ter Azarias, Obadias, Joel, Isaías e Miqueias, no mesmo tempo, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias, e os profetas do cativeiro, Daniel, Ezequiel, e pós-cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Assim, nós temos aí os profetas, essa página 9 da introdução do vosso livro, é importante você ter para ter uma ideia da cronologia e a história. Vamos agora à lição de número 1 dos profetas menores. Lição de número 1, introduzindo os profetas menores. São, na Bíblia hebraica, os profetas menores são chamados 12, e não é os 12 discípulos, mas os 12 profetas menores. O primeiro profeta que nós vamos estudar nessa lição 1, os dois primeiros, é Obadias e Joel. Obadias, a mensagem contra Edom e o dia do Senhor. Então, os livros de Obadias e Joel. Obadias e Joel foram profetas de Judá, profetizaram no Reino do Sul. Eles viveram e profetizaram aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Cristo. E dos profetas menores, eles são os mais antigos profetas menores. Suas mensagens, como as dos demais profetas, seguem certo padrão. Primeiro, leva ao conhecimento do povo a ira do Senhor contra a nação gentia, ou contra Judá ou Israel, por causa da sua iniquidade. Segundo, declaram as consequências que o povo sofrerá se não atender à voz de Deus. E terceiro, mostram o propósito do Senhor de se manifestar, seu juízo e sua misericórdia, caso o povo se arrependa dos seus pecados. Obadias. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Possui somente 21 versos e apenas um capítulo. Isto, contudo, não diminui a importância de sua veemente mensagem contra Edom, por suas transgressões, sua ruína final. O livro de Obadias, na nossa Bíblia, ele está na 4ª posição. Primeiro vem Joel, primeiro vem Oséias, depois Joel, Amós e Obadias. Então ele é o 4º livro dos profetas menores em nossa Bíblia. Como dissemos, Obadias só tem um capítulo, 21 versos apenas, e ele anuncia uma profecia contra Edom por suas transgressões, anunciando sua ruína final. Joel baseia sua profecia no futuro juízo do Senhor. O profeta Joel consiste em um fato histórico, a destruição da terra causada por gafanhotos. Os gafanhotos e os efeitos da sua voracidade formam um paralelo com as nações inimigas de Judá e os resultados arrasadores de seus ataques ao povo de Deus. Vamos então à primeira lição, onde essa lição número 1 tem 6 textos. A primeira, nós vamos falar da destruição de Edom. No texto 2, trataremos a salvação de Israel. Texto 3, as invasões. Texto 4, a penitência e promessas. Texto 5, o refrigério. E texto 6, o vale da decisão. Sendo que no texto 1 e 2, estaremos abordando o livro do profeta Obadias. E no texto 3, 4, 5 e 6, os livros do profeta Joel. Vamos então começar com esse livro do profeta Obadias, que é o menor do Antigo Testamento e ao mesmo tempo é também o mais antigo dos profetas. Texto 1, a destruição de Edom.
Obadias, verso 1 ao 14. O fundo histórico dos livros dos profetas menores é de grande valor, pois dá-nos uma base ou um ponto de partida para melhor compreensão de suas mensagens. O conteúdo dos livros vincula-se profundamente à história do povo de Deus, precedendo seus escritos. Portanto, teremos aqui uma pequena introdução histórica antes do comentário de cada livro. Falemos do autor primeiro. O autor desse livro é Obadias, cujo nome em hebraico significa servo do Senhor. Há vários Obadias na Bíblia. Esse é o profeta Obadias. No livro não há registro da genealogia do profeta e nem outro pormenor a seu respeito. O livro começa: visão de Obadias. Assim diz o Senhor a respeito de Edom. Então não sabemos muito acerca do Obadias aqui. A Bíblia, como dissemos, cita outros Obadias. Em 1 Reis, capítulo 18, versos 3 a 6, esse Obadias era no reinado de Acabe. Em 1 Crônicas 3, 21, 1 Crônicas 3, 21, 1 Crônicas 7, 3, 1 Crônicas 8, 38, 1 Crônicas 9, 16, 1 Crônicas 12, 9 e 1 Crônicas 27, 19. Também temos no livro 2 Crônicas outros Obadias, 17, 7, 34, 12. No livro de Esdras 8, 9, no livro de Neemias há um Obadias 10, 5, no livro de Neemias 12, 25. Então há vários Obadias na Bíblia. Mas, como profeta, esse Obadias é único. Obadias foi uma pessoa real, e não apenas um nome fictício, um pseudônimo, conforme alegam alguns. A sua veracidade baseia-se em seu conhecimento dos eventos daqueles dias e também na exatidão de suas predições. Falemos agora do fundo histórico. As dificuldades entre Edom. Edom são os descendentes de Esaú. Gênesis capítulo 25, verso 27 a 30, irmão de Jacó, que é Israel. Os descendentes de Jacó, Gênesis 32, 28 e 35, 9 a 12, já existiam há muito tempo. Vinham desde os dias de Moisés, quando esse pediu permissão para passar pelo território de Edom, e foi-lhe negado. Números 20, 14 a 21. Aí cria uma animosidade ou inimizade entre esses dois povos. Em 930 a.C., o reino de Israel dividiu-se em dois, sendo que o reino do norte começou a ser chamado de Israel e o reino do sul de Judá. As rixas entre esses povos continuaram entre o reino do sul e Edom. A profecia de Obadias ocorre cerca de 85 anos depois dessa divisão. Provavelmente isso data em torno do ano 845 a.C. O tema do livro. O tema do livro é a vingança do Senhor. Edom fora um espinho para os judeus. Ele tinha perturbado muito o reino unido de Israel e agora continuava a fazer o mesmo com o reino de Judá, o reino do sul. Deus, por intermédio de seu profeta, fala que chegou a hora final dos edomitas, culpados por insultar e injuriar o seu povo escolhido, sofreriam agora a pena capital, ou seja, o extermínio de sobre a terra. O Altíssimo fora paciente, mas dera agora um basta. Agora não havia mais esperança para Edom. A nação que tanto oprimira os descendentes de Jacó desapareceria sobre a ira do Senhor.
Deus, assim, executaria a sua vingança contra Edom. A mensagem do livro de Obadias trata de Edom e, indiretamente, traz conforto para Judá. Fala da destruição de seus adversários, indicando que Deus não se esquece de seus filhos e continua protegendo e velando por eles. Vamos falar a respeito de Edom. Há um pequeno mapa aí, na página 22, onde você vai ter, aí olha, no mapa Israel ao norte, o reino de Judá no sul, a Filístia a oeste de Judá, o Egito ao sul e Edom ao leste. Também há outras nações como Moabe e Amon, os amonitas aqui. Então, você aí tem uma visão do mapa e o mar Mediterrâneo na costa da terra de Israel. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Verso 1. Assim começa o pequeno, mas valoroso livro deste profeta, resumindo em tamanho, porém veemente no seu relato. Já de início, notamos que Edom sofrerá, será invadido pelas nações. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações em embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Então aqui já indica que Edom vai enfrentar uma guerra, será invadido e muito desprezado por causa da sua soberba, verso 2, que será desprezado, verso 3, a soberba do teu coração te enganou, e ele será derrubado de suas altas moradas, ou seja, do seu ninho, diz o Senhor. As habitações eram nas montanhas, e por isso Edom se sentia protegido, mas ao mesmo tempo tinha um coração orgulhoso. A sua assolação será total no verso 10, por causa da violência feita teu irmão Jacó, cobrir-te-á de confusão e serás exterminado para sempre. A terra de Esaú. Esaú, ruivo, vermelho, ou Edom, vermelho, conforme Gênesis 25, 25 e Gênesis 36, 8 e 9. Era uma série de fragas e penhascos ao sudeste de Judá, estendendo-se do Mar Morto até o Golfo de Acaba. E aí você pode ver o mapa, a descrição que habita nas fendas da rocha, na sua alta morada. Faz referência à atual região de Petra, que é a cidade principal e estratégica dos edomitas, onde, entre penhascos de cor vermelha, eles combatiam seus oponentes protegidos pelas grandes rochas da região. Porém, agora de nada adiantaria essa proteção, pois é o Senhor dos Exércitos quem comanda a invasão contra Edom. Sua derrota será permanente, nunca mais se recuperará, nunca mais os descendentes de Esaú se levantarão. O castigo que Edom sofrerá é por causa da violência feita a seu irmão Jacó. Verso 10. A expressão não devias ter é repetido 4 vezes no trecho do verso 12 ao 14. Diz, mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão. Então esse tu não devias mostra o juízo de Deus. Aqui, nessa repetição, a narração do profeta indica com prazer, de boca cheia, o orgulho afligiu e tentavam aniquilar o seu irmão Jacó. Os seus aliados o trairão e haverá confusão, falta de entendimento em Edom. Verso 7. Os valentes sábios de Temã, cidades de Edom, estarão atemorizados, sem saber o que fazer. Verso 9, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. E o verso 10 é claro, e serás exterminado para sempre. Com essas palavras terríveis, o escritor anuncia a sentença de Edom, profetizando assim o fim dessa nação
que era inimiga do povo de Deus. Vamos aos exercícios. Do texto 1, o nome Obadias significa, letra A, servo do Senhor. O território de Edom pertencia, letra C, aos descendentes de Esaú. Letra C, 1:3. O tema do livro de Obadias é a vingança do Senhor. Trata-se de sua profecia contra, letra C, os edomitas. A referência, o que habita nas fendas da rocha, na tua alta morada, fala da região. Letra B, de Petra, que era a cidade dos edomitas. Vamos ao texto 2, a salvação de Israel. Obadias, do verso 5 ao 21, o profeta abre aqui um pequeno parênteses para incluir no juízo de Deus sobre outras nações inimigas de Israel. Ainda que Edom continua a ser o réu principal do livro, agora outros adversários são acrescentados à lista dos oponentes do povo de Deus. A ira cairá sobre eles por sua agressão a Israel. O termo Israel, no livro dos profetas menores, tem 2 significados. Pode representar Israel, o reino do norte, ou Israel, o povo escolhido de Deus, os descendentes de Abraão, Isaque e principalmente Jacó, de todas as épocas. Às vezes, a expressão filhos de Israel é explicitamente usada no verso, referindo-se aos descendentes de Israel, de Jacó. Noutros textos, a única pista indicativa de que o reino se trata é o contexto em que se encontra o termo. Mas quando o profeta salienta salvação, libertação, está se referindo ao povo judeu em geral, ao povo israelita em geral. Falemos a respeito das nações. Obadias, verso 15 e 16, olhe só. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Agora deixou de ser Edom para todas as nações, que dissolutas cairão sobre a fúria do Altíssimo, porque participaram de bebedices e orgias no santo monte. Porque como vós bebeste no monte da minha santidade. Nem Edom, nem as demais nações mostraram piedade para com os escolhidos do Senhor. Por isso, agora também beberão do cálice da ira de Deus e serão esmagados como se nunca tivesse sido. Porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, engolir,ão como se nunca tivessem sido. Em Obadias, nós vamos observar 3 dias distintos, todos representados por violência. O primeiro dia encontra-se no verso 8, que fala a época em que Edom será arrasada. Verso 8, e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento das montanhas de Esaú. O segundo dia encontra-se do verso 11 ao 14. No dia em que tivesse em frente dele, no dia em que os forasteiros levantaram cativos. E o terceiro dia se refere ao versículo de número 15, aonde fala do juízo e destruição da ira de Deus sobre as nações, porque o dia do Senhor está perto. Então, aqui temos o dia que se relaciona ao juízo, destruição e ira de Deus, o dia do Senhor. É uma expressão que vai ocorrer com frequência nos profetas menores, e é o período que começa logo após o arrebatamento da igreja e continua até o estabelecimento de novos céus e da nova terra. Portanto, esse dia do Senhor engloba não só a grande tribulação, como um milênio. A salvação de Israel virá durante o dia do Senhor. Portanto, todas as vezes que um dos profetas menores menciona a salvação ou a libertação dos judeus, está se referindo a esse tempo. Vamos a respeito da casa de Jacó. Verso 17. Mas no Monte Sião, e aqui Monte Sião especificamente Judá,
haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E verso 18, e agora, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José, referindo-se ao reino do norte, chama a casa de Esaú palha, e acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Esse verso fala novamente da queda de Edom, que será fatal. Também relata que os descendentes de José e Jacó, os israelitas, serão vitoriosos contra os seus antagonistas. Como chamas alimentadas por uma fonte sobrenatural, consumirão os descendentes de Esaú, e o resultado será restolho, cinzas, restos de um grande incêndio. Observe também as palavras do profeta, porque o Senhor o disse no final do verso 18. Quer dizer que a mensagem vem da própria boca do Senhor, por isso está inteiramente cumprida. O verbo possuir, encontrado 6 vezes em Obadias 17, ao verso 21, possuirão as suas herdades, e vai encontrar outras vezes, e possuirão aqui até Zarafade, e possuirão, esse verbo possuir, aqui encontrado, esta posse, possuir, tem a ver com ocupar demais e expulsar os inquilinos presentes. Essa posse de sua herança, verso 17, suas terras, planícies, campos, cidades do sul, versos 19 a 20, aconteceu em parte nos anos que se seguiram ao retorno do cativeiro babilônico, até o início do Império Romano, onde houve a plena possessão, porém dar-se-á somente a plena possessão no milênio, Apocalipse 20. Os salvadores, os resgatadores mencionados no último verso do livro, dizem: levantar-se-ão os salvadores no Monte Sião, para julgar a montanha de Saul, e o reino será do Senhor. Esses salvadores ou resgatadores que são mencionados são tipo de precursores do real Salvador, o Messias. Esses salvadores fizeram a sua parte em reconquistar porções da terra judaica. Alguns comentadores pensam que são Zorobabel e os macabeus, heróis da história israelita. Mas o trabalho completo será efetuado por Cristo. Daí em diante, o reino será do Senhor, como termina o livro de Obadias, o reino será do Senhor. Veja também a seguir a profecia de Ezequiel, que também trata de Edom e revela o tema do livro de Obadias, a vingança do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles, portanto, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel. E farão em Edom segundo a minha ira, e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 25, verso 12 a 14. Vamos aos exercícios desse texto 2. Marque-se para certo e E para errado. Vemos nos versos 15 a 21 de Obadias, incluindo outras nações, que juntamente com Edom ficaram sob o juízo de Deus. Certo. 1:6. As nações dissolutas cairão sobre a fúria do Altíssimo, pois participaram de bebedice e orgias no Santo Monte, ao celebrar as suas conquistas sobre os judeus. Certo. O dia do Senhor é uma expressão que ocorre com frequência nos profetas maiores. Bom, aqui está errado, porque aqui nós estamos falando dos profetas menores. 1:8, verso 18 de Obadias, apesar que também menciona o dia do Senhor nos profetas maiores, mas está errado aqui, porque
porque trata-se dos profetas menores. 1:8, o verso 18 de Obadias menciona que os descendentes de José e Jacó serão vitoriosos contra os seus antagonistas, certo? 1:9, os resgatadores, conforme o último verso do livro de Obadias, são tipos ou precursores do real Salvador, certo? Vamos ao texto 3. Agora vamos abordar, concluímos o livro de Obadias, vamos ao livro de Joel. Na ordem canônica, Joel é o segundo livro dos profetas menores. Ele aparece logo após Oséias. E ele tem 3 capítulos e 73 versos. Falemos das invasões. Texto 3. O profeta Joel começa o livro que leva o seu nome falando sobre os gafanhotos, não é? Então, os gafanhotos, a invasão e os estragos causados por eles na terra de Judá. Fala também, ao mesmo tempo, do dia do Senhor, o seu terror, mas também indica que antes de chegar esse tempo, o Espírito de Deus será derramado copiosamente sobre toda a carne. Essa mensagem da derrama do Espírito do Senhor, Pedro usou no dia de Pentecoste. Sua mensagem também trata do juízo do Senhor sobre as nações inimigas e termina com o restabelecimento de Judá e as bênçãos que lhe serão concedidas. Falemos agora do fundo histórico do livro do profeta Joel. O nome Joel significa Jeová é Deus. A abreviação de Jeová, e El de Deus, Elohim, Jeová é Deus. Seu pai era Petuel, que quer dizer persuadido por Deus. O profeta Joel era de Judá, possivelmente de Jerusalém, da época do rei Joás. Era ele contemporâneo de Eliseu e de Obadias. Alguns acreditam que Joel tenha sido sacerdote, além de profeta. A data do livro gira em torno do ano 835 a.C. Naqueles dias, houve vários ataques massivos de pragas de locustas, além de uma seca que castigou a terra e o povo. A história registra descrições dessas pragas. Testemunhas fidedignas comentam que os enxames de gafanhotos eram de tal monta que cobriam dezenas de alqueires, chegando às vezes até a cobrir 50 quilômetros de largura por 120 quilômetros de comprimento. Depois de acabar com a lavoura e as plantas, os insetos entravam nas casas e em outros lugares à procura de mais alimento. O que eles buscavam era comida, feno, roupas e até odres eram consumidos e cortados em pecadinhos. Em pouco tempo, essas pragas reduziam a nada o produto de trabalho de vários meses e até anos. Mais de 80 espécies de locustas são conhecidas. Joel, no entanto, menciona um único tipo, mas trata-se do desenvolvimento dessa peça em 4 fases. Nós vamos comparar a Almeida Revista Atualizada com a Almeida Revista Corrigida para falar das 4 fases. Há um quadro aí no seu livro que você pode ver. A primeira fase, que é o gafanhoto cortador, que é a lagarta. É o recém-nascido, ainda não possui asas. A segunda fase é o gafanhoto migrador, que é conhecido na Almeida Revista Corrigida como gafanhoto. Esse estágio, já no primeiro estágio de desenvolvimento, pode procriar. Depois nós temos o gafanhoto devorador, que seria agora a locusta. Então, lagarta, gafanhoto, locusta, estágio intermediário, que desenvolve pequenas asas, não voa, mas pula bem e começa a devorar tudo o que vê. E por último, a última fase, o gafanhoto destruidor. Então, na Almeida Revista Atualizada, nós temos cortador, migrador, devorador, destruidor.
E na Almeida Revista, corrigir lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão, que é o plenamente desenvolvido com asas, já voa e é consumidor adulto. Vamos à interpretação. Alguns comentaristas fazem um paralelo entre essas pragas e os impérios da visão Daniel, ou seja, as invasões que houve. Seria Babilônia, o primeiro, Medo-Pérsia, o segundo, Grécia e Roma. Porém, a interpretação mais provável essa é a simbólica, que é o incidente dos gafanhotos ou locustos foi real e que já havia isso acontecido. O profeta lembra que o povo daquela época, tão aterradora, porém conscientiza das vindouras invasões inimigas. Nações essas que se levantariam contra Judá, com grande alvoroço e ferocidade. Por fim, o profeta emprega a assolação passada para mostrar que no futuro o dia do Senhor será, por sua vez, ainda mais terrível. Vamos ao tema do profeta. Outra coisa interessante acerca do profeta Joel é que ele menciona um terremoto, não é? Que ficou conforme diz que ele escutai todos os moradores da terra, também dia de vossos pais, fala desse terrível dia que virá das pragas desses gafanhotos. Vamos lá, o dia do Senhor está próximo. Esse é o tema do livro do profeta Joel. A frase vai encontrar em 5 passagens de Joel. Joel 1,15, que fala, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto. Joel, capítulo 2, verso 1, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Joel, capítulo 3, verso 14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E ainda no 2, verso 11, que te fala, e o Senhor levanta a voz, o dia do Senhor está muito grande e terrível, o dia do Senhor, e verso de número 31, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mostra aqui que esse dia será grande, terrível, quem o poderá suportar? E o propósito é ressaltar esse tempo, é o de avisar ao povo sobre os eventos culminantes a fim. O escritor, com seu estilo suave, mais penetrante, procura exortar Judá a se dedicar e se consagrar de novo ao Senhor, com sua mensagem direta. O profeta declara que a justiça do alto está perto e brevemente se manifestará. O alerta. Depois de falar sobre essa locusta, Joel levanta a voz, bradando ao povo. Ele procura acordar os ébrios do seu estado estupor. Verso 5, lemos, despertai, ébrios, e chorai e gemei, todos os que bebei vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Despertar também a noiva, os lavradores, verso 11, os lavradores se envergonham, os vinheteiros gemem sobre o trigo. Despertar também os ministros de Deus, cingivos, lamentais ao sacerdote e gemei. O profeta tenta advertir a todos sobre a grandiosidade do dia do Senhor. Sua mensagem visa preparar Judá para a invasão que há de vir. Será sem igual, especialmente para aqueles que não se acham em comunhão com o Salvador. Por isso, Joel admoesta a jejuar, congregar e clamar ao Senhor. Verso 14. De maneira direta, o profeta anuncia que se não se humilharem agora, serão humilhados depois. O ataque de que fala o profeta é aquele que ocorrerá durante a grande tribulação. Será quando Judá e Israel for atacado por hostes inimigas, os dias antecedentes à grande batalha do Armagedon, o desfecho da grande tribulação. Podemos ver a descrição de Joel, principalmente nos versos 2
a 10. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, né? Diante dele tremerá a terra, abalar-se-á os céus, o sol, a lua, se enegrecerão, as estrelas retirarão do seu esplendor. Então temos uma descrição aqui clara da grande tribulação, no Joel capítulo 2, do verso 2 a 10, indica que tropas adversárias serão destemidas, heróicas e dominadas pelo zelo destruidor. O arauto de Deus não se esquece também de mencionar que esse exército, sua marcha, fazem parte dos planos do seu comandante. O Senhor levantará sua voz aqui, e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Portanto, o Altíssimo permite a aflição do seu povo nas mãos de forças ímpias, a fim de trazê-los ao arrependimento. E isso está bem claro no verso 11. O Senhor levanta sua voz, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, muito terrível, e quem o poderá sofrer? Como diz também no 1,15, aquele dia, porque o Senhor está perto, virá como assolação do Todo-Poderoso. Vamos aos exercícios, e aqui relaciona a coluna A de acordo com a B. 1,10. Após falar sobre os gafanhotos e o dia do Senhor, Joel diz que o Espírito será, letra E, derramado sobre muitos, letra E. O nome Joel significa letra B, Jeová é Deus. 1,12. O livro de Joel foi escrito em 835 a.C., ocasião da praga de locustas e aqui letra A, seca sobre a terra de Judá. Houve a praga e a seca. 1,13. Após o incidente dos gafanhotos, diz o profeta Joel, que no futuro mais terrível será, letra D, o dia do Senhor. O dia do Senhor. 1,13, letra D. O tema do livro de Joel é, aqui, letra F, o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Falando do dia do Senhor ao povo de Judá, Joel exorta-o novamente, letra G, ao arrependimento. E 1,16, o Altíssimo permite que seu povo seja afligido por forças ímpias, a fim de conduzi-los a... 1,15, letra C, consagrar-se ao Senhor. E 1,16, o Altíssimo permite que seu povo seja afligido pelas forças ímpias, a fim de conduzir, letra G, ao arrependimento. Então, 1,15 é letra C e 1,16, letra G. Vamos ao texto 4. Penitências e promessas. Joel, capítulo 2, verso 12 a 20. Nessa passagem, o porta-voz do Senhor declara a Judá que há uma saída. Deus deseja mostrar sua misericórdia, porém, é preciso que Judá volte ao primeiro amor. É preciso tomar uma decisão, mas logo há esperança. A situação parece sem saída. Entretanto, se o povo se voltar para Deus, será salvo. Verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Isso indica que a compaixão do pastor está à disposição de suas ovelhas rebeldes se elas se converterem. Joel 2, 12 a 14, o apelo do profeta é um convite ao povo para acertar-se com o seu Deus. A chamada é para uma total reconsagração. É a hora de conversão. Joel lista certos atributos de Deus, querendo mostrar que ele é perfeitamente capaz de perdoá-los, caso se convertam novamente. A ideia de conversão nesse texto é a de retorno para Deus. O pedido do profeta é para que Judá volte-se ao seu Senhor. Volte com jejum, com choro, com pranto.
Seja sincero e volte arrependido. Verso 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O Senhor quer uma mudança interna, um coração contrito, dorido por ter cometido tão grandes faltas. Se Judá rasgar as suas vestes, evidenciará somente algo externo, insuficiente, pois não demonstra arrependimento verdadeiro. É preciso sentir e aplicar a oração de Davi. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Quando o infiel rasgar ou dilatar o coração perante o Senhor, então ele poderá consertá-lo, refazê-lo com seu terno amor. O Pai mostra-se compassivo e da sua parte também se arrepende do mal, no sentido de não castigar rigorosamente o seu povo. As bênçãos voltarão e a misericórdia do Altíssimo brilhará com glória no meio do seu rebanho. Joel menciona tocando a trombeta. Joel 2,15. Tocai a buzina em Sião. Santificai um jejum. Proclamai um dia de proibição. E o chamamento continua. O porta-voz do Senhor proclama que todos precisam acertar as contas com Deus. É imprescindível destruir a rebeldia pelas raízes. O remorso coletivo, unido como também individual da parte de Judá, é essencial para essa operação. As providências a tomar, vejamos: tocai a trombeta, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos que mama, sai o noivo da sua recâmara, sai a noiva do seu aposento, chore os sacerdotes, orem, poupa ao Senhor o teu povo. Nessas determinações divinas, vemos a receita para um verdadeiro avivamento. Os ministros, os líderes do povo, devem ser os primeiros a agir, ajudando a todos a se rededicarem suas vidas a Cristo e assim desviar a ira de Deus. O zelo e a compaixão do Senhor, Joel 2, 18 ao 20. As exigências divinas foram expostas agora. Resta ao povo aceitá-las e cumpri-las. Se cumprir os requisitos anunciados pelo profeta, então o Senhor se mostrará zeloso e compassivo para com a terra e o povo. Se sempre acontece, então o Senhor terá zelo de sua terra e se compadecerá do seu povo, se compadecerá, porém o cumprimento das exigências trará consigo os resultados da obediência. Dessa obediência surgirá uma colheita de frutos bons e nutritivos. Da submissão virá o alívio para a alma fatigada e oprimida. O arrependimento do povo abre e abrirá o caminho para as promessas de Deus. O zelo e a compaixão do Mestre são patentes naquilo que ele afirma realizar, conforme os versos 19 e 20. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo e mosto e óleo, e deles sereis fartos. Então o Altíssimo providenciará o cereal, o vinho, o óleo, o azeite, bênção para o corpo, e removerá os adversários. As locuças reais simbolizam também os exércitos inimigos de Judá, esmagando-os totalmente. Bênçãos agora para a alma e o espírito. A soma da obediência a Deus e aos seus mandamentos é sempre a mesma. Seu amor, seu zelo manifesta, nos sustenta, protege e nos guia. Vamos aos exercícios desse texto 4. Assinale com X a alternativa correta. O porta-voz do Senhor diz a Judá que ele deseja mostrar-lhe a sua misericórdia, porém é preciso que o povo volte, letra B, ao seu primeiro amor. Joel chama o povo a acertar-se com Deus, dizendo: rasgai o vosso coração, letra B. 1,19, o porta-voz do Senhor proclama que todos precisam acertar as contas com Deus, e é imprescindível que, entre outras atitudes, letra de número
D. Promulgue um santo jejum, proclama uma assembleia solene, santifique congregação. Todas estão corretas. 20. Da submissão às exigências divinas, surgirá aqui alívio para a alma fatigada e oprimida. Letra A. Texto 5, refrigério. Joel, capítulo 2, verso 21 a 32. Como a água fria em um dia abrasador é refrigério para o sedento, assim serão as maravilhas do Senhor para a alma do homem. Quando alguém verdadeiramente necessita de algo e finalmente o obtém, o efeito é sublime. A felicidade transborda no seu espírito. A alegria borbulha no seu íntimo ao receber aquilo que tanto anelou. O ambiente suavizante que rodeia aquele que retorna ao Salvador procede somente da graça e da misericórdia do Pai. Por meio de Joel, Deus indica que se Judá decidir voltar para ele, múltiplas e ricas bênçãos seriam concedidas, refrigério e plenitude, onde antes existia seca e penúrio. Regozijo. Nesses 4 versos, do verso 21 a 24, vemos a terra, os animais do campo e os filhos de Sião são ademostrados a não temerem, mas a regozijarem. E o motivo de sua alegria é porque o Senhor fez grandes coisas. Verso 21, não temas, ó terra, regozije e alegra-te, porque o Senhor te fez grandes coisas. A terra tinha sofrido danos imensuráveis. As locustas tinham arrasado as plantações, as árvores e o restante da vegetação. O que antes verdejava e florescia, agora desaparecia sobre ondas ulutantes dos invasores. O verde logo ficou semelhante a um campo de batalha, após um ataque devastador. Restos ressequidos, palhas, poeira flutuando pelos ares, dor e desespero. A terra gemia, arrasada, sem vida e desolada, por falta de alimentações. Os animais padeciam muito, porém a esperança estava à porta. Graças ao cuidado do seu Criador, ele faria rejuvenescer a figueira e a vide, enquanto os pastos tornariam verdes. Não temeis, animais do campo, que os pastos do deserto reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão as suas forças. Aqui vemos as bênçãos de Deus, chuva para irrigar suas plantações, resultado, abundância de trigo, de oliva e uva que originam viveres básicos ao povo, o pão, o azeite e o vinho. Restituição, Joel 2, 25 a 27. A mensagem de renovação prossegue ainda através do profeta Joel. O pai diz que reporá o que os gafanhotos tinham consumido. Ele tinha enviado esse grande exército de gafanhotos contra o seu povo. Verso 25. E restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, porque a rebeldia de Judá motivara tal ação. Agora, porém, o Senhor dos Exércitos ordena a restituição, a indenização da destruição causada pelas pragas. Esta restituição não é somente física, mas também é espiritual. O povo comerá até fartar, terá alimento em abundância e também voltará a louvar e bendizer o nome do Senhor. A fome natural e espiritual será vencida. O povo reconhecerá que Deus está consigo e que Ele é o Senhor. O conhecimento espiritual retornará a Judá, será novamente povo glorioso, justo, fiel a Jeová, e enquanto permanecer assim, jamais será envergonhado. Olha, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Promessa do derramamento do Espírito. Esse texto é uma passagem predileta para nós pentecostais. Realmente,
é um estandarte da doutrina pentecostal do Espírito Santo. Os efeitos dessa efusão são profecias, sonhos, visões, que são mensagens e revelações para nossa edificação e fortalecimento. São elos de esperança entre Deus e suas criaturas. São vínculos de fé que asseguram a nossa posição na família cristã universal. Ao mesmo tempo, o Senhor mostrará sinais, tanto no céu como na terra, prodígios envolvendo o sol, a lua, sangue, fogo e fumaça, e tudo isso antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 30 e 31. O descrente, ao notar esses prodígios, achará que são fenômenos naturais e tentará explicar em termos humanos, ou ainda ficar assustado e confuso, procurando esconder, a fim de escapar do fim do mundo. O crente, por sua vez, reconhecerá que o plano do Pai está se cumprindo, que as maravilhas testemunhadas são evidências, que tudo está correndo bem dentro de um desígnio divino. Quando se iniciou o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro, no livro de Atos, ao explicar essa descida do Espírito, Atos 2, 14 e 21, afirmou: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2, versos 16 e 17. Estamos dentro dessa época, quando o Santo Espírito continua e continuará a ser derramado, e os prodígios continuam e continuarão a manifestar. A promessa foi feita a Judá, seus descendentes são também deles recipientes. Não nos esquecemos, porém, que a conclusão desse texto salienta a graça de Deus, de falar da salvação, que a misericórdia celestial estará à disposição de todo aquele que invocar o nome do Senhor. Deus deseja revestir-se, seus filhos, com poder espiritual, mas, em primeiro lugar, deseja salvá-los. O Pai concedeu a sua palavra, que livrará das trevas iníquas quem atender ao seu convite. O juízo virá, e somente os sobreviventes terão parte no reino eterno do Rei dos Reis. Marque C para certo e E para errado. 1:21. Como água fria em um dia abrasador é refrigério para o sedento, assim são as maravilhas do Senhor para a alma do homem. Certo. 1:22. O ambiente suavizante que rodeia aquele que retorna ao Salvador procede somente da graça e da misericórdia do Pai. Certo. Joel 2, verso 21 a 24, induz a terra e os animais do campo e os filhos de Sião a não temerem, mas regozijarem, pois o Senhor fez grandes coisas. Certo. 1:24, o Senhor permitiu a devastação por meio da praga de locuças devido à rebeldia de Judá. Certo. 1:25, o texto bíblico em estudo termina mostrando que a misericórdia celestial estava reservada estritamente ao povo de Judá. Errado. Não está só reservada ao povo de Judá, mas sobre toda a carne vem a promessa. Vamos ao texto 6, o vale da decisão. Joel, capítulo 3, verso 1 ao 21. Decididamente o Senhor quer libertar o homem da perdição. Sua justiça, porém, não permitirá que o pecado permaneça continuamente no mundo. Um dia, os povos que persistem na iniquidade terão de enfrentar o juízo de Deus. A tolerância divina findará e começará o grande e terrível dia do Senhor. Juízo contra as nações inimigas. Joel 3, verso 1 ao 8. Joel trata aqui o fim das nações adversárias de Judá. O Senhor ajustará esses povos no vale de Josafá. E o Senhor vai ajuntar esses povos no vale de Josafá
das nações que o Senhor julgará. Não é? Olha só, verso 2, congregai todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. Josafá, cujo significado é Jeová julga, e que representa simbolicamente o juízo de Deus durante a tribulação, culminando com a batalha final na planície do Armagedon, fazendo recair sobre eles a vingança. Aí, ó, vós tendes Tiro e todos os termos da Fenícia, visto como levasse a minha prata, vendesses. Então aqui traz essas nações, Tiro, Sidom e todas as regiões da Felícia, tinham se profanado, trocando meninos por prostitutas e meninas por vinho, além de outras práticasvis. Contudo, a razão primordial para a fúria dos céus despejar sobre eles foi sua maneira repugnante de proceder com o povo de Deus. Não apenas roubar o ouro, a prata e os tesouros do Senhor, mas colocar em seus templos pagões, verso 5, visto como levasse a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas, e metesse nos vossos templos. Não apenas dividiam a terra entre si, mas ainda venderam os filhos dos judeus, e vendesse os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para apartar de longe os seus termos. Por causa dessa infâmia, tais nações seriam severamente julgadas, versos 7 e 8, sofrendo como Judá sofrera, e a venda dos filhos a outros povos e, consequentemente, dispersão dos seus cidadãos. A sentença executada. Verso 9 ao 17. Proclamai isso entre as nações a que são julgadas e consideradas culpadas, porque resta a execução decretada. O resultado será sangrento, horripilante e final. A represária do Senhor cumprir-se-á com extraordinário furor e violência. Joel 3, 13 a 14, fala, lançai a foice, porque já está madura a seara. É um dos melhores que ilustra a execução do juízo divino sobre as nações inimigas dos judeus. O profeta mostra uma seara madura, em malícia, como a videira repleta de frutos de maldade. Também temos aqui um vale repleto, aguardando seu fim. É o vale da decisão. Multidão, multidão no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Esse vale da decisão, lugar veredito já tomado pelo Senhor dos Exércitos, onde multidões aguardando a sua condenação. A foice será lançada, o lagar será pisado, e Deus e seu povo serão desagravados. O restabelecimento de Judá. Joel 3, verso 18 a 21. Enquanto o Senhor brama e faz tremer os céus e a terra, levando a efeito o julgamento de seus inimigos, também providencia proteção para os seus filhos. Verso 16. E o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel, o extermínio dos seus adversários e o refúgio garantido ao seu povo provam claramente que Deus é o seu verdadeiro Pai, amável e consciente. Eles saberão que Deus é o Senhor de suas vidas, habitando entre eles, e vós sabereis que eu sou o Senhor. Verso 17. A passagem final do livro demonstra que Deus não abandona seus filhos. Aqueles que o rejeitam serão dessolados e destruídos. Israel, a nação fiel, como nós que pertencemos a Deus por adoção espiritual, seremos restabelecidos como mosto. Leite e água, símbolos de plenitude, verso 18, e há de ser naquele dia, montes destilarão mosto e outreiros manará leite, símbolos da plenitude, haverá paz e tranquilidade, bênção em abundância e restauração completa. O Altíssimo habitará entre o povo, e Judá permanecerá para a eternidade. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Vamos aos exercícios finais
do texto 6, e assim já estudamos o livro de Obadias e Joel. Associa a coluna A de acordo com a B. 1,26. Decididamente, o Senhor quer libertar o homem da perdição. Um dia os iníquos enfrentarão, letra E, o juízo de Deus. 1,27. Jeová juntará as nações adversárias de Judá no vale de Josafá, que significa, letra A, Jeová julga. 1,28. A batalha final contra os adversários de Judá se dará, letra C, na planície do Amargedon. Joel 3, versos 13 e 14, fala do lugar veredito que foi tomado pelo Senhor. Letra D, é o vale da decisão. 1,30, o extermínio dos adversários e o refúgio garantido aos judeus falam de Deus, letra B, como verdadeiro Pai. Vamos à revisão geral dessa lição. Assinale com X a alternativa correta. A veracidade sobre o profeta Obadias está relacionada ao seu conhecimento dos eventos daqueles dias. Letra B. 1,32. Os resgatados, mencionados no último verso do livro de Obadias, são os precursores do Messias. 1,33. O pai de Joel chama-se Petuel, que quer dizer persuadido por Deus. Letra B, persuadido por Deus. 1,34. O profeta Joel pede a Judá que volte ao Senhor arrependido e que, letra B, rasgue seus corações. 1,35. Joel 2, 28 a 32, encerra uma verdade que é o estandarte da doutrina do Espírito Santo, letra A. E 1,36, vemos em Joel 3, 9 a 17, que as nações foram julgadas e consideradas culpadas, letra C. Com isso, nós concluímos essa lição 1 dos profetas menores. O aluno agora deve tirar 10, 15 minutos de intervalo e volte para a lição de número 2 do livro Profetas Menores. Já abordamos o profeta Obadias e Joel. Ainda falta 10 profetas, e é onde nós vamos estudar todos eles. Amém? Então, tire agora um pequeno intervalo, 10, 15 minutos, e volte para a lição de número 2. Se você não é aluno, mas esteve assistindo essa aula para ganhar conhecimento, aprender mais, que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar 235 pastas, com um total de 6.700 vídeos para você. São 235 pastas. Se for na primeira, lá embaixo, encontra um comentário em Mateus. Aí vai subindo, Mateus até o Apocalipse, e depois de Gênesis a Malaquias. Sem contar as pastas que nós lemos a Bíblia, que nós temos devocional, aulas da idade, aulas da escola dominical, é muito material. Entre no nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Estude a Bíblia, aprenda ali mais acerca da palavra de Deus. Você vai obter instrução maravilhosa para o seu coração e desenvolver mais a sua fé. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.